Boa noite, hoje já é sexta-feira, dia 23 de agosto. A semana acabou. Veja o que é destaque nesta noite. Mais de 7 milhões de brasileiros pediram demissão para abrir a própria empresa no ano passado. Implosão de prédio evacua moradores e interdita ruas neste domingo em São José. E saúde, cresceu o número de crianças e adolescentes com colesterol alto no Brasil. O Jornal da TV Tati está no ar. O número de trabalhadores que decidiram pedir demissão surpreende. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, só no ano passado, mais de 7 milhões de brasileiros decidiram voluntariamente deixar os seus empregos e empreender. Há um ano, Sheila tomava uma atitude importante na vida profissional. Pedia demissão do local que trabalhava para abrir a própria farmácia. Eu sou farmacêutica, mas sempre tive uma veia empreendedora. E aí, quando foi ano passado, eu trabalhava numa farmácia e aí eu falei, eu acho que eu consigo montar a minha própria farmácia. Devido, assim, a uma qualidade de vida melhor, né? Sou mãe de 2 meninos, então, assim, tá acompanhando mais eles na escola. E aí, falei assim, vamos lá, né? Para esse desafio de montar uma farmácia. Só no ano passado, mais de 7 milhões de pessoas pediram demissão no Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse é o maior número de desligamentos em 20 anos. Esta especialista pontua as principais causas de tantas demissões. E um dos motivos, um dos principais, é porque buscam melhor qualidade de vida, horários flexíveis, E, claro, ter uma oportunidade de trabalho que esteja de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Hoje, esses profissionais estão priorizando esses fatores, no ambiente, no mercado, e muitos também que, às vezes, não estão satisfeitos no seu trabalho atual, querem empreender, querem realizar aquele sonho que nunca teve uma oportunidade, então, acaba pedindo o desligamento, vai empreender ou realmente vai buscar um novo emprego. Parece uma decisão fácil, mas está bem longe disso. A sensação é de medo, de você se jogar e aí guardar no Senhor, falar assim, o Senhor vai me sustentar e eu vou conseguir superar esse desafio. É importante, sim, que aquele profissional que vai pedir o desligamento esteja ciente que vai ter ali alguns valores que ele não vai receber quando é desligado por parte da empresa, como, por exemplo, o FGTS, o Fundo de Garantia, o Seguro-Desemprego. Então, realmente, aqueles que planejam sair do emprego, pedir o desligamento, é importante ter uma análise, fazer um balanço ali do que vai ter de gasto, o que de repente vai precisar priorizar por conta desses valores, claro, para não ter algo ali de imprevisto, que às vezes não estava planejando. E bota planejamento nisso. Investir no próprio negócio ou pedir demissão para tentar uma outra profissão ou vaga de trabalho são decisões que também precisam ser tomadas com consciência. Toda mudança vai gerar um medo, vai gerar uma angústia, vai gerar uma ansiedade. Mas é muito importante que, por mais que você esteja num trabalho que emocionalmente ele te consuma e seja negativo em alguns fatores, que você planeje essa transição, para que essas emoções elas possam ser, na medida do possíveis, mais elaboradas, para que você consiga lidar bem com essas emoções, para isso não atrapalhar exatamente essa mudança. E a ansiedade ela é esperado, porque é o medo do futuro. Então, se eu tenho medo de que algo ruim possa acontecer, como eu abrir um negócio e dar muito errado, então eu preciso lidar diretamente com esse medo. E a melhor maneira é fazer um bom planejamento. Essa deve ser uma tendência, principalmente da nova geração. Buscar por um emprego que seja balanceado, com uma boa remuneração, qualidade de vida social e mental fora do ambiente profissional. A geração mais recente, a G, a milênio, ela mudou muito a definição. Antes era trabalhar para viver, agora viver e trabalhar. Então, tinha muito a ideia de que o meu trabalho me definiria. Tanto que hoje, ainda atualmente, temos muitas pessoas que se aposentam e adoecem porque elas não sabem ser outra coisa além de produção, de produtivas, o trabalho as definirem. A geração ela já vem exatamente com essa crítica. Então, o trabalho ele tem uma função, prover financeiramente, você se reconhecer no trabalho, você gostar daquilo que você está fazendo. E quando isso não se encaixa, a mudança ela acontece, principalmente pela falta de crescimento dentro do próprio trabalho, quanto também não se sentir valorizado ou várias questões emocionais problemáticas que uma empresa pode ter. Porque hoje o trabalho ele é um espaço em que você gasta muitas horas do seu dia, mas ele não é mais aquele lugar para essa geração
que você quer viver lá. A sua vida não se define pelo seu trabalho, apenas faz parte da vida. Vale muito a pena, né? Você tem que ter um pouco de paciência, né? Porque às vezes a gente, sendo empreendedor, surta, mas daqui a pouco a gente não volta, vamos lá, vai dar certo. E assim, eu aconselho sim, a pessoa que tem essa disposição, que queira realmente ter uma qualidade de vida melhor, a empreender. E pedir demissão para abrir o próprio negócio requer preparo emocional e, claro, planejamento financeiro. O ideal, quando a gente vai empreender, se lançar no nosso negócio, pedir demissão do nosso emprego, é justamente usufruir do privilégio de estar empregado e de ter essa estabilidade para se planejar ali no dia a dia, enxugar um pouco as nossas despesas e pegar parte daquele salário, investir todos os meses e criar uma boa reserva de emergência de, no mínimo, 12 meses do seu custo de vida. Então, antes de pedir demissão, não faça isso no atropelo, na impulsividade. Tá, quanto custa a minha vida hoje por mês? São R$3.000? Então, são 3 vezes 12, esse é o dinheiro que eu preciso ter poupado e investido para depois empreender. E jamais, em hipótese alguma, use esta reserva como capital inicial do seu negócio. Pelo contrário, quando a gente começa um negócio, a gente começa com o menor capital possível. O ideal é deixar num investimento fácil de tirar. O que é um investimento fácil de tirar? Você pode deixar num CDB que renda pelo menos 100% do CDI. Hoje todas as fintechs, bancos digitais e até bancões já oferecem CDB de liquidez diária, ou seja, é um investimento que você vai conseguir pegar esse dinheiro a qualquer momento e ele precisa render no mínimo 100% do CDI. Não é legal deixar o dinheiro na poupança, porque a poupança rende menos que um CDB que paga 100% do CDI. E um prédio da Zona Oeste de São José dos Campos será implodido neste domingo às 10 horas da manhã. O edifício, que fica na Rua dos Tubarões, um local bastante movimentado do Jardim Aquários, está abandonado há mais de 30 anos. A Defesa Civil aqui de São José vai coordenar uma evacuação preventiva do perímetro que fica ao redor do edifício, 1 hora antes do previsto para essa implosão. Algumas ruas que dão acesso ao local estarão interditadas neste domingo. Por isso, também é preciso muita atenção no trânsito. Além disso, comércios no entorno também vão funcionar em horários diferentes. Para saber mais detalhes e também as ruas que serão interditadas, acesse o nosso site, o thmais.com.br/vale. Vamos para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Voltamos para falar da previsão do tempo. Muita atenção, porque neste final de semana começa a mudar. Amanhã ainda faz calor aqui na região, mas a partir da noite as temperaturas começam a diminuir e as nuvens começam a ficar pesadas aí, começam a chegar na nossa região. No domingo as temperaturas despencam mais de 10 graus e deve também haver pancada de chuva em todas as cidades do Vale. Vamos ver então como fica a previsão em algumas cidades? Em São José dos Campos, máxima de 32 graus e mínima de 12, com bastante nuvem também no céu. Em Taubaté, máxima de 33 e mínima de 14. Em São Sebastião, máxima de 25 graus e mínima de 12. Em Campos do Jordão, também deve ficar bastante encoberto na serra, máxima de 24 e mínima de 12 graus. E sobre essa frente fria que vai chegar de forma repentina aqui na região, nós conversamos com uma meteorologista. Vem vindo aí uma frente fria de forte intensidade e ela vai causar uma mudança radical no tempo. Tem chuva e uma acentuada queda de temperatura que não vai fazer bem para a saúde. Então, preste atenção, nós vamos sair de 30 graus para temperaturas abaixo dos 20 graus durante o domingo. E depois, na segunda, terça, quarta-feira, o amanhecer deve ser com temperaturas um pouco abaixo dos 10 graus. A chuva acontece apenas durante o fim de semana, principalmente durante o domingo. Vai esfriar mais no domingo, mas na temperatura já começa a ter uma queda no sábado.
E também por conta do tempo, alguns legumes estão mais baratos. O consumidor tem percebido essa baixa de alguns alimentos, principalmente nos dias de feira. Pechincha daqui, negocia dali. Para conseguir os preços mais baratos, o jeito é pesquisar bastante para ter a mesa cheia. Tem coisas com preço bom, tem coisa com os preços mais altos. Varia de semana. Tem semana que o preço está razoável em algumas coisas, mas tem que pesquisar. Se não pesquisar, você não encontra coisa com preço bom. O Fábio tem uma rotina de trabalho agitada e sempre prepara as marmitas para facilitar a alimentação. Ele aproveitou os preços mais baixos para trazer maior qualidade à sua dieta. Com certeza, aí você fica com sua imunidade alta, né? Você faz um mix ali de legumes e aí você tira o melhor dos nutrientes, né? Por isso sempre vem fazer a feira, é um preço mais em conta? Ah, com certeza, perto de mercado que tem por aí, é um preço mais em conta. Você dá uma pechinchada aqui, outra ali, aí você consegue um preço bacana. Segundo o IBGE, o tomate é o alimento que ficou mais barato no último mês, 31%, seguido da cenoura, 27%, a cebola, quase 9%, e a batata inglesa fecha o top 4 com 7% a menos do que seu valor em junho. Preços que fazem a diferença no bolso do consumidor. O tomate hoje está barato, às vezes a cebola está muito barato, as verduras também não está muito caro, já teve cara a verdura. A feira está melhorando, dando uma melhorada. A feira melhorou, por quê? Abaixou os preços. Quando abaixa, melhora para mim, melhora para todo mundo. A gente vende mais, a mercadoria melhora. A qualidade fica até melhor quando está mais barato. Quando está caro, a mercadoria fica ruim. O frio intenso pode prejudicar na colheita e vir a impactar os preços futuros. Mas as expectativas ainda são positivas. Na roça, se chover e esfriar legal, aí possa ser que aumente. Como tem bastante estoque lá no Ceasa, não vai aumentar. Nós temos que entender que a variação climática, as chuvas ou a falta de chuvas interferem na produção também. Preços que o consumidor não via há bastante tempo. Faz tempo, hein? Ficou um ano quase na faixa de 10, 12, essa faixa aí. Agora, graças a Deus, deu uma baixadinha, todo mundo pode comer, né? Vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos a menos de 2 meses do dia de Nossa Senhora. Quanto mais o 12 de outubro se aproxima, mais romeiros a gente vê pela Dutra. A caminhada normalmente é movida pela fé, mas por maior que seja essa fé, o desgaste físico é muito grande. E se não tiver um preparo mínimo para isso, a chance de se machucar durante a romaria é grande. Sobre o assunto, falamos com a Natália Marassato, fisioterapeuta. É importante se preparar para não ser pego de surpresa aí durante a romaria. Sobre esses preparativos, eu converso agora com a Natália Marassato, que é fisioterapeuta. Doutora, obrigado pela sua entrevista. E eu te pergunto o que deve ser feito, como que as pessoas devem se preparar a partir de agora. Eu que agradeço pelo convite. É importante a pessoa que está disposta a fazer a romaria ter o mínimo ali de preparo físico, né? Então a gente indica fazer pelo menos umas caminhadas intervaladas, um dia sim, um dia não, de 15 a 20 minutos para ir subindo também esse preparo físico, né? O que eu recebo no consultório até mesmo de pessoas que foram e voltaram com muita lesão, machucado, bolha no pé, então assim, não tinha preparo. É importante sim ter um mínimo de preparo, seja cardíaco, seja físico, então fazer assim uma musculação, preparar o músculo mesmo e também uma caminhada aí em conjunto. É importante também a caminhada com algum peso, com a mochila para poder já ir acostumando ali, porque também não pode levar muito peso no dia, né? Sim, o indicado é que na mochila desse romeiro tenha mais ou menos 10% do seu peso total. Então, se a pessoa pesa 70 quilos, é legal que ela esteja carregando ali 7 quilos no máximo, porque senão realmente vai pesar a coluna, vai doer o pé e tudo mais. É importante também ficar atento a algum tipo de calçado para poder ir. Tem gente que às vezes vai de chinelo, até prefere ir descalço. O que é o indicado? Pode parecer brincadeira, mas
existe sim pessoas que vão até de chinelo, ou até mesmo para cumprir uma promessa vai descalço, mas eu indico, gente, vai com um sapato confortável, é muito importante. E também uma dica super legal. Como a caminhada é muito longa, é legal que a pessoa esteja usando um tênis confortável e um tênis que seja de 1 ou 2 números a mais do seu pé normal. Porque esse caminho, essa trajetória que você vai seguir, vai inchar muito o seu pé, vai precisar de números a mais ali no seu calçado para ficar confortável, não dar bolha, não machucar, não cortar o seu pé e acabar estragando aí a sua caminhada. A gente já adiantando e falando sobre o dia também, o que precisa levar, o que você como uma fisioterapeuta indica, algum relaxante muscular? É primordial no preparo você ter uma boa noite de sono, então priorize aí 1 dia ou 2 dias antes, dormir bem, se alimentar bem. A caminhada começa sempre, eu costumo falar, de 2 a 3 dias antes da própria caminhada. Então 2, 3 dias antes, começa a se alimentar bem, beber bastante água, dormir bem e pro dia. Calçado confortável, água, leva assim um relaxante muscular, às vezes leva uma bolsinha ali de compressa, sabe? Aquela que dá pra esfregar assim e fica quentinho, ali na Decathlon sempre vende. E também ter uns lanchinhos rápidos, coisa pouca e uma troca de roupa, que é importante até mesmo se chove ou alguma coisa assim. Tá certo, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. A gente está aqui para poder trazer informação, para poder trazer dica para você aí de casa que está pensando em fazer essa romaria neste ano. De São José dos Campos, Gustavo Rosa. Ainda falando sobre saúde, uma pesquisa mostrou que o número de crianças e adolescentes com colesterol alto mais do que dobrou no último ano, situação que preocupa os médicos e acende um alerta. O André foi diagnosticado com colesterol alto quando tinha apenas 12 anos. Teve que começar a cortar Coca-Cola, essas coisas que não tem nada saudável, né? E aí começou a cortar e os exercícios que precisava também fazer para ajudar, para diminuir. E muita água, né? Muita água. Para a mãe foi um susto. Após o diagnóstico, ela mudou a rotina da família inteira. Fiquei mal, porque me culpei. Eu quero um lanche, sempre lanche. Era sempre, ainda não vou mentir, continua, é um desafio, tá mudando, né, isso, mas a gente está nessa batalha aí já há alguns meses de reduzir, né, esses foods para estar com mais natural. Existe um componente genético, mas hábitos alimentares e comportamentais interferem no colesterol. A manifestação da doença não depende da idade. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o número de atendimentos a pacientes com colesterol alto mais que dobrou de 2023 para cá em jovens com menos de 19 anos no estado. Mas por que isso acontece cada vez mais cedo? O aumento do consumo dos industrializados, as crianças cada vez mais em frente ao computador, mais sedentárias, tudo isso favorece o aumento dos casos de colesterol aumentado, né? Aumentaram também os pedidos de exame de colesterol para essa faixa etária. A preocupação com a doença nos jovens é grande. Então, se a gente percebe que o paciente tem um aumento do colesterol ruim, a gente precisa diminuir a ingestão de gordura trans, né? Então, diminuir industrializado, aumentar fibras, principalmente frutas, verduras e legumes, né? Aumentar a prática de atividade física, né? Isso tudo aí que a gente chama de mudança do estilo de vida deve aí ser responsável pela redução de pelo menos 10% desse colesterol ruim. E aumenta o colesterol bom, que é um colesterol protetor. Ele não deixa esse colesterol ruim ficar grudado aí dentro das nossas veias e artérias, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma mudança do estilo de vida. E acaba que os pediatras, os herbiatras e os endocrinologistas também, a gente está pedindo cada vez mais esses exames por conta disso. Via de regra, na população geral, sem obesidade, a gente costuma pedir esse exame só a partir dos 10 anos. Então, todas essas coisas é um pouco mais difícil, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Nosso jornal fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda.